Bom, eu resolvi fazer esse vídeo resposta ao vídeo As Falácias do Darwinismo do Nogueira, porque esse vídeo me foi enviado por um dos alunos dele, que sabe que eu sou ateu evolucionista, então provavelmente me enviou de forma a me convencer de que a teoria que eu aceito como válida é completamente inválida. O vídeo não me convenceu. Eu achei que tinha alguns pontos que estavam bastante errados e resolvi fazer esse vídeo. Eu nunca fiz um vídeo resposta antes, então o formato e a maneira com que eu fiz provavelmente estão muito longe do ideal. Grande parte do vídeo no Nogué passa dando exemplos que eu considerei péssimos exemplos do que a teoria da evolução realmente é. Então, vou fazer o contrário. Vamos então pegar alguns exemplos excelentes que evidenciam o processo evolutivo para contrapor esses péssimos exemplos que o Nogueira dá. E para fazer isso, basta, por exemplo, um excelente exemplo, que é o exemplo da evolução das baleias. Se o Nogueira está certo e o criacionismo é válido, se segue que as baleias são mamíferos, mas foram criadas já como animais aquáticos, uma vez que não há mudança de uma espécie para outra na visão do Nogueira, correto? Se nós evolucionistas estamos corretos, dado o fato de que os mamíferos parecem ter surgido por volta do Triássico, há uns 200 milhões de anos atrás, e em ambiente terrestre, se segue que, se toda a vida na Terra é aparentada, a baleia tem um ancestral terrestre. Essa é uma premissa, é uma previsão que a teoria propõe. Porque toda boa teoria, para ela se tornar uma teoria sólida, ela tem que ser capaz de fazer previsões. Então, existe alguma evidência de que as baleias evoluíram de um ancestral terrestre? Existem várias, inclusive de diferentes ramos da biologia. Por exemplo, ao longo do tempo, foram encontrados diversos fósseis intermediários de animais que têm características de baleias e características de animais terrestres. Por exemplo, os paquicetídeos, que tinham um crânio alongado, uma crista sagital proeminente, certas características morfológicas que são encontradas em baleias, ok? Mas ainda assim eles tinham 4 membros desenvolvidos, uma cauda curta, aparentemente não era encontrado próximo à água salgada, os ossos não eram bons para natação, coisa do tipo. Você tem, por exemplo, espécies em que as características de baleia são muito mais proeminentes, por exemplo, o Basilosaurus, que foi uma das primeiras baleias primitivas encontradas, né, que você vê um animal que já tem uma morfologia bem similar às baleias, já era um animal aquático, mas ainda tinha membros dianteiros muito mais parecidos com animais terrestres, membros traseiros e tudo isso. Então existe uma gama de fósseis intermediários especificamente para baleias. Mas é só isso que nós temos? Não. Por exemplo, algumas baleias ainda têm pequenos vestígios de um membro traseiro. Por exemplo, essa baleia aqui, ela tem resquícios de ossos que são equivalentes aos ossos da pelvis. Por que um animal criado aquático teria resquícios de um membro traseiro que não tem absolutamente nenhuma função? A hipótese evolutiva ela tem muito mais poder explicativo do que a hipótese criacionista. Além disso, alguns golfinhos ou outros cetáceos às vezes nascem com uma mutação muito rara em que eles têm barbatanas traseiras que não são comuns. A informação genética referente ao membro traseiro e aspectos da morfologia terrestre ainda estão presentes no DNA. Algumas provavelmente foram perdidas, outras estão simplesmente desligadas. Em algumas ocorrências, parte desses genes podem, por uma mutação, se ativar.
Então você tem esse caractere ancestral que surge na espécie, no caso aqui as patas traseiras, que nos demonstra que a ideia de ancestral terrestre é válida. Além disso, os embriões de cetáceos, nesse caso aqui é um embrião de golfinho, até as primeiras semanas de vida se inicia o desenvolvimento dos membros traseiros, que posteriormente retraem, exatamente por essa questão de genes sendo maquiados ou não. Por que um animal criado para ser aquático teria um desenvolvimento inicial de patas traseiras para depois retroceder? Para mim, seria uma forma muito ruim de criar algo, correto? Seria uma informação desnecessária. Não faz sentido do ponto de vista criacionista. Além disso, quando se fez as análises genéticas, descobriu-se que os parentes mais próximos das baleias, dentro dos mamíferos, são os artiodáctilos, que é o grupo que compõe, por exemplo, as vacas, os cervos, o hipopótamo, etc. Inclusive, dos animais atuais, o que tinha o DNA mais similar ao da baleia era o hipopótamo. Então, mais uma vez, você é capaz de fazer uma previsão. Se a nossa evidência genética, no caso, a similaridade genética entre esses dois, ela está correta e ela evidencia uma ancestralidade em comum entre esses dois grupos, então se eu analisar fósseis anteriores ao das baleias, eu vou encontrar características similares entre estes ancestrais e indivíduos artiodáctilos. Os artiodáctilos têm um osso chamado... todos os mamíferos têm um osso chamado astrágalo, só que o formato do osso astrágalo nos artiodáctilos é bastante específico, né? Mostrado aqui nessa figura, comparado um camelo com um urso. Você vê que ele tem esse formato de dupla polia, que os outros mamíferos não têm. Então, se eu olhasse para um aparente ancestral da baleia, eu deveria achar, embora isso não seja necessário nem obrigatório, um osso similar. E foi exatamente o que eles encontraram. Esse artiodáctilo primitivo tem um osso astrágalo dos artiodáctilos e tem características muito similares à da baleia. Então, como você pode perceber, a história evolutiva ela poderia encontrar diversas objeções dentro de diferentes ramos da própria biologia, mas todas as áreas, seja a genética, a morfologia, o desenvolvimento, todos eles, independentemente, contam a mesma história, que baleias descendem de um ancestral terrestre. E essas evidências só fazem sentido sob uma óptica evolucionista. Essas evidências são muito mais difíceis de ser explicadas por um processo criacionista. Elas simplesmente são um estorvo para um criacionista. Mais uma vez, a teoria evolutiva demonstrou que o chimpanzé, junto com os bonobos, são os animais mais próximos do homem. Acontece que os outros primatas, pelo menos os africanos, como orangotango, gorilas e afins, e os chimpanzés, eles têm 48 cromossomos. Porém, os seres humanos só têm 23 pares. Então, isso poderia ser uma pedra no sapato dos evolucionistas. Espera lá, se você está me dizendo que os seres humanos e os chimpanzés têm um ancestral em comum, aonde foi parar esse par de cromossomo extra? Se o evolucionista não conseguisse encontrar uma boa explicação para isso, você teria aí uma carga enorme nas costas do evolucionista. Acontece que quando eles investigaram na morfologia, o constituinte dos cromossomos, eles perceberam que o cromossomo número 2 dos humanos nada mais é do que a fusão de dois cromossomos encontrados nos outros primatas. Um cromossomo convencional tem um centrômero, não vamos entrar em detalhes do que eles são, mas tem um centrômero no meio e 2 telômeros nas extremidades. O cromossomo humano, por ser uma fusão de 2 cromossomos ancestrais, ele tem no seu centro 2 telômeros, 2 centrômeros e os telômeros das extremidades. Essa descoberta ela aconteceu depois da proposta de que os seres humanos eram aparentados com os chimpanzés. Então você entende que essa é uma evidência independente da mesma história e que tudo poderia ter dado errado para os evolucionistas, mas toda vez existe sempre a evidência que chega mostrando que a história está correta.
Isso aconteceu centenas de milhares de vezes. Existem milhares de evidências para a evolução. Não há a menor dúvida de que o processo evolutivo acontece. Pessoas como Nogués estão simplesmente numa ilusão interna. Bom, mas eu acho que esses dois exemplos são mais que suficientes para dar uma pincelada no que a evolução é. Então vamos ver o que o Nogués tem a dizer sobre o tópico. O darwinismo não é ciência de modo algum. É uma espécie de dogma, tá certo? É uma espécie de dogma, mas mais precisamente é um conto da carochinha. E o central paralogismo ou falácia ou sofisma do darwinismo é confundir parecido com parentesco. Tá certo? Esse é o principal, esse é o central. Né? O centro desse conto da carochinha, desse conto de fadas, é a assimilação entre parecido e parentesco. Não, exatamente o contrário. A biologia evolutiva ela nos permite diferenciar similaridades que são causadas pelo parentesco entre essas duas espécies e similaridades que são causadas por evolução convergente. Morcegos, aves e certos insetos, todos eles têm asas, todos eles voam, mas eles não são grupos extremamente aparentados. As asas evoluíram 3 vezes nesses grupos, elas são evoluções independentes, que servem a um propósito similar. Enquanto que certas estruturas elas são parecidas ou quase idênticas entre certas espécies porque elas herdaram de um ancestral em comum, como por exemplo o casco do grupo do Artiodactylus, que é composto por vacas, cabras e afins. Todos eles possuem cascos e muito provavelmente um ancestral em comum a todas essas espécies possuía cascos e eles simplesmente herdaram essa característica. Inclusive, antes de Darwin, as classificações biológicas eram feitas exclusivamente com similaridade, o que gerava problema, porque você está agrupando grupos de acordo com caracteres parecidos, que é o que você, Nogués, está dizendo que a biologia evolutiva faz, e muitas vezes você colocaria animais que não têm parentesco nenhum na mesma categoria porque eles se parecem. Seria extremamente aceitável para o indivíduo colocar peixes e mamíferos como baleias e golfinhos na mesma categoria porque eles têm um corpo fusiforme, eles se parecem, mas esse ser parecido não se deve a parentesco em comum. Se deve a simplesmente por serem 2 animais aquáticos e o corpo fusiforme ele é excelente para a aquadinâmica. Então, indivíduos que tinham um corpo mais fusiforme foram selecionados. Então, são 2 eventos evolutivos distintos que que geraram espécies com um corpo similar. E a beleza da biologia evolutiva é exatamente que nós somos capazes, com certas técnicas, parcimônia, cladística, de descobrir quais dessas similaridades se devem a parentesco e quais delas são apenas convergência. Então você está completamente errado. Sem a biologia evolutiva, nós não seríamos capazes de fazer essa distinção. Bom, segundo eles, os fósseis demonstrariam que o homem e o macaco e os macacos descendem de um ancestral comum, certo? Não é somente os fósseis que demonstrariam isso. Uma das maneiras de se procurar evidências para esse tipo de conexão é através dos fósseis, mas você pode olhar de outras maneiras. Diferentes áreas da biologia podem dar informações distintas sobre o mesmo tópico. A genética, por exemplo, demonstra o parentesco entre, por exemplo, chimpanzés e humanos. Há alguns darwinistas que, curiosamente, dizem que é o macaco que descende do homem, o que é mais provável, tá certo? É mais provável, né? Que o macaco descendo... E outros animais, né? Não só o macaco. Eu nunca ouvi falar disso daí. Para mim isso não faz sentido nenhum, mas, por gentileza, me mostre quais biólogos e quais artigos que dizem isso, porque para mim isso é uma completa insanidade. Mas tudo bem. Há um movimento internacional só de PhDs, só biólogo de alto coturno, né? Quem entrar na minha página Estudos Tomistas, é um blog, verá lá isso, uma dissensão científica do darwinismo, né? É uma série muito grande, é uma grande quantidade de grandes cientistas que se opõem ao darwinismo.
Eu dei uma olhada nessa lista e você disse explicitamente que era uma lista de biólogos com PhD. Isso não é verdade. A grande maioria desses pesquisadores não são biólogos, alguns têm cursos completamente desconectados da biologia, como engenharia, meteorologia, coisas completamente. As pessoas não têm nenhum tipo de embasamento para opinar sobre evolução. Então, além do que, isso, como o senhor deve saber, isso é uma falácia de apelo à autoridade, não é? A opinião de alguns pesquisadores não pode passar a ser mais importante que o acúmulo de evidências de um tópico, correto? Ah, mas os macacos, e isso provaria evolução, têm caninos e incisivos grandes que pouco a pouco vão diminuindo à medida que se transformavam em homem, tá certo? Eu desconheço qualquer pesquisador que usaria transformação de dente como uma evidência cabal e concreta que evolução existe, ok? Eu não sei desse exemplo que você está dando, eu não sei quais pesquisadores você está se referindo, mas certamente isso não é o caso. Primeiro porque não há essa transformação da maneira como que você diz. A biologia evolutiva ela é uma ciência populacional. Não existe essa noção de um animal se transformando em outro, ok? Nós estamos falando de populações ao longo do tempo se diferenciando, normalmente porque há uma separação biogeográfica entre uma população original que se separa em duas, e através de acúmulos de diferenças, através de mutações e em ambientes distintos, elas vão se divergindo. Então não há nenhuma garantia que você vai pegar grupos aparentados, eles vão ter dentes similares. Obviamente, a tendência é que espécies muito próximas que se separaram há pouco tempo, elas vão tender a ser mais similares, simplesmente porque elas tiveram menos tempo para se divergir. Mas às vezes a evolução acontece de uma maneira rápida, você tem mudanças rápidas. E às vezes essas espécies, apesar de serem proximamente aparentadas, elas habitam ambientes completamente distintos, que têm diferentes pressões seletivas. Então certas mutações vão ser fixadas ou não em certos ambientes. Talvez, dependendo do tipo de fruta que está disponível, uma certa dentição é mais ou menos favorável em certos lugares. Então, embora você poderia pensar que a dentição de diversos primatas fosse mais similar entre si do que com outros animais, isso não necessariamente é o caso. Depende do contexto em que aquela espécie evoluiu. Ok? Então, novamente, eu não sei de onde você tirou esse exemplo. Mas existe o babuíno gelada, que tem os caninos e os incisivos exatamente igual aos nossos. E, no entanto, eles nunca procriaram um homem, eles procriam outro babuíno gelado. Obviamente, esse babuíno que você se refere, a similaridade de dente entre ele e os humanos é meramente uma convergência. Apesar de sermos próximos, por sermos ambos primatas, eles não são os primatas mais próximos de nós. Então, muito provavelmente, esses dentes são similares por questões de convergência. Talvez o tipo de alimentação seja similar. E esse comentário deles se tornarem darem à luz a humanos meramente porque têm dentes similares, isso não faz sentido nenhum. Você está querendo fazer uma piada em relação à ideia evolutiva, só que você está argumentando em cima de um espantalho. Porque você está partindo da premissa que a evolução tem a ver com essa confusão de similaridade com parentesco. E a partir disso você tem conclusões completamente absurdas, que não fazem jus à teoria evolutiva. Então, não tem nem como eu debater com um espantalho, correto? A postura ereta, né? A postura ereta. Existe um macaco chamado Paniscus, que anda exatamente ereto como nós. E seu filhote é um Pampanicus, tá certo? Bom, Pampaniscus é o grupo irmão de chimpanzé. Eles são praticamente idênticos aos chimpanzés, é uma espécie diferente. E eles não andam exatamente como nós. Eles são quadrúpedes e eventualmente eles andam em duas pernas. E mesmo assim, o seu argumento é péssimo nesse caso, porque eles são o grupo mais aparentado com humanos, juntamente com os chimpanzés. Então eles poderiam ter dado essa postura ereta de um ancestral.
Então não seria comum somente ao homem. Talvez o ancestral já andava bipedalismo e ambos os grupos herdaram o bipedalismo. Apesar de que eu não acho que seja o caso, eu acho que o bipedalismo desses dois grupos são ligeiramente diferentes. Mas poderia ser. Não é um bom argumento. E novamente você faz esse comentário de o bonobo dá luz a um ser humano que não faz sentido nenhum. Não sei por que você está insistindo nisso. E eu percebo que você vai continuar dando exemplos de seres, outras espécies além dos primatas que têm características mais parecidas com os humanos que os próprios primatas. Como eu disse, isso não prova absolutamente nada. Há convergência na evolução. Estruturas similares evoluem mais de uma vez ao longo da história evolutiva. Então você não está provando absolutamente nada. Você só está provando que você não entende o conceito de homologia, o conceito de analogia e o conceito de evolução de maneira geral. Então eu não vou pular essa parte porque eu não vou ficar debatendo um ponto por ponto. A lisozina, por exemplo, é o que faz, que está na lágrima humana, tá certo? E que protege o olho de infecções. Era de esperar, então, que também tivesse no macaco, não é isso? Mas quem é que tem a lisozina mais próxima do homem? A galinha. Isso é fantástico, não é isso? A galinha tem a lisozina mais próxima do homem, tá certo? O antígeno A do sangue, vocês imaginem quem tem mais próximo do homem. É o butterbean, é uma espécie de feijão. Feijão, olha que interessante. Em relação a esses exemplos, mais uma vez está batendo a mesma tecla do espantalho. Eu tentei achar alguns desses exemplos que você deu, como por exemplo o antígeno A, seja lá o que é isso que você está chamando, é mais similar ao do feijão, e eu não consigo achar, por exemplo. Então na próxima vez eu sugiro que você coloque os links das pesquisas que você está se referindo na descrição. Mas de novo você está batendo a mesma tecla e confundindo analogia com homologia. Estruturas similares podem evoluir mais de uma vez, como eu já disse, mais de 4 vezes. Esse é o padrão mosaico, tá vendo? Imagine um pintor pintando um quadro, né? Ele não precisa pintar cada figura de uma cor. Ele pode usar a mesma cor emoldurada por figuras diferentes, por proporções diferentes, não é isso? Ele não precisa para cada bonequinho que esteja lá, cada figurinha que esteja no quadro, usar uma cor para distingui-lo, né? Basta mudar as proporções, basta mudar as figuras, etc. É mais ou menos o que ocorre, analogamente o que ocorre entre os animais. Muda-se a disposição, muda-se, mas o elemento é o mesmo, tá certo? Todos os seres vivos estão compostos da mesma coisa, tá certo? De todos estão compostos da mesma coisa. Então o argumento molecular cai por terra. Como que cai por terra? Isso que você acabou de falar, eu concordo, mas não acho que é uma questão de mosaico. O que você disse está completamente coerente com a teoria da evolução. Não faz sentido que a natureza se reinvente o tempo inteiro. Isso é completamente insano. Certas coisas são tão intrínsecas, elas passam a ser tão intrínsecas aos seres vivos, que elas ficam estáveis. Não tem como amanhã nascer um animal com um material genético diferente do DNA. Depois de tudo que já se passou na vida na Terra, tudo que envolve o template de um animal está envolvendo o DNA. Como que vai haver uma substituição? Então é óbvio que a natureza reusa estruturas. Às vezes acontecem coisas novas, elas fixam ou não, desaparecem ou não, mas a maior parte das coisas são preservadas, senão seria um caos completo, não teria estabilidade nenhuma. Então eu não entendo aonde que nós estamos divergindo nisso daí. Eu acho que você está dando uma explicação não evolutiva para esses padrões, mas a teoria evolutiva responde de outra forma. Ambas, dando crédito a seja lá o que você está defendendo, podem ser hipóteses distintas para o mesmo fenômeno. Mas a forma com que você coloca, parece que a teoria da evolução está em contradição com essas definições, com esses conceitos. Não é o caso. Compreende? Ademais, lembre-se que Darwin não sabia nem sequer o que era uma célula. Nem tinha ideia do que era uma célula. Tá certo? Ele vai dizer, eu volto a isso, que se
a teoria evolucionista não apresentasse um mecanismo efetivo de evolução ou mutação, ela ruiria. Exatamente, nunca apresentou. Primeiro que Darwin sabia o que era célula, ele não sabia o que era gene. O mecanismo de hereditariedade da teoria, quando ele a escreveu, era extremamente precário, porque ele não tinha noção do mecanismo. Então ele falou um bando de bobagem, de mistura, mas simplesmente por ignorância, por ele não ter essa informação disponível. Então, você cometeu uma gafe tão grande, porque Darwin foi inteligente o suficiente para bolar uma teoria sem um mecanismo de hereditariedade definido, e quando a genética foi descoberta, ela poderia ter simplesmente destruído o darwinismo completamente, porque poderia ser contraditório com as ideias evolutivas. Então ali era um momento crucial para a teoria de Darwin, e a genética ela simplesmente ajudou e se encaixou perfeitamente com a teoria que Darwin havia proposto. Tá certo? Aliás, quanto à crise do darwinismo, que é gravíssima, e só não eclode completamente, porque ele é sustentada por alto dinheiro, tá certo? Eu não estou sabendo que crise que é essa, porque eu sou um biólogo evolucionista, trabalhei com isso a metade da minha vida e eu não vi crise nenhuma. Então, talvez você está vendo uma crise aí que eu não estou vendo. Eu nem sei que dinheiro que é esse que você está falando, porque as pesquisas de evolução, geralmente, tirando aquelas que têm uma aplicação para a sociedade grande, como, por exemplo, estudo envolvendo transgênicos ou estudos envolvendo doenças hereditárias nos humanos, mecanismo hospedeiro, parasita, enfim, coisas que têm aplicabilidade na medicina, principalmente. Tirando essas pesquisas, a maioria dos estudos de biologia evolutiva, eles são estudos de ciência básica, são estudos de entendendo processos naturais. E esses estudos geralmente não são financiados da maneira como que você está colocando. Então, eu, mais uma vez, como biólogo evolucionista, pesquisador em universidade, posso te falar que o financiamento para departamentos de evolução é extremamente baixo. Você vê muito mais financiamento nos departamentos de bioquímica, departamentos de genética, que trabalham, às vezes, nem tocando em evolução, com questões voltadas ao bem-estar humano. O que eu acho fair enough. Não vejo nenhum problema nisso. Veja, entre os fósseis encontrados, há o homem de Nebraska. Já ouviram falar disso? Não? Eles fizeram a partir de um molar, um dente. Olha que fantástico, né? Eles, a partir de um molar, eles têm certeza de que aquilo era de um elo de ligação entre o homem e o macaco, tá certo? Que esse brutamonte puxava a mulher pelos cabelos arrastando pelo chão com um porrete na mão, dentro de uma caverna, né? A partir de um molar. Sucede, porém, que esse molar do homem de Nebraska era um molar de um pecore, um porco do mato americano. Neste caso, você vai citando fraudes, pesquisas ruins, e olha que eu nem resolvi nem pesquisar e confirmar se o que você está dizendo realmente aconteceu. Eu estou partindo da premissa que os casos que você está descrevendo são verdadeiros, porque eles não afetam absolutamente nada a teoria evolutiva. E o que você está fazendo é pegando exemplos toscos, sejam eles verdadeiros ou não, para tentar descreditar uma teoria, da mesma forma que eu poderia pegar eventos de pedofilia de padres católicos e usar isso como uma evidência de que o catolicismo de nada presta, entendeu? Isso é uma falácia de pegar a parte pelo todo, não é? Então, assim, eu não posso descreditar a doutrina católica por causa de algumas maçãs podres que lá estão dentro da igreja. Tal qual você não pode descreditar a teoria evolutiva porque tem aparentemente, alguns biólogos evolucionistas que têm um bando de ideias imbecis e fazem experimentos estúpidos. Então, o que você está fazendo é extremamente desonesto e não faz nem sentido eu ficar debatendo isso daí. Bom, mas agora chegamos ao ponto álgido, ao cume da teoria, que é a seleção natural. Certo? Vocês já ouviram falar nisso, né? Seleção natural. O meu amigo biólogo ali já deve ter ouvido, todo dia deve ouvir falar na seleção natural. A seleção natural é o sofisma por excelência. É a chamada petição de princípio ou tautologia. Os mais aptos têm maior descendência. E por que têm maior descendência? Porque são mais aptos. Isso é a tautologia chamada petição de princípio, certo?
Da forma que você fraseou, obviamente, com uma tautologia, mas isso aí é novamente uma falácia do espantalho. Então vamos definir seleção natural da forma como que deveria ser definida. Seleção natural é simplesmente o aumento da frequência alélica de algum gene que confere alguma vantagem para o indivíduo, seja ela reprodutiva ou de sobrevivência, o que quer que seja. Em qualquer população você tem uma variação genética. Como você mesmo mencionou no início do seu vídeo, tem pessoas humanas, né? Humanos com nariz grande, nariz pequeno, altos, baixos, gordos, magros. Algumas dessas diferenças são causadas puramente pelo ambiente, outras delas são genéticas. Você pode ser geneticamente predisposto a ser gordo, alto, enfim. Se por alguma razão, dentre essa diferença que já existe, alguma dessas características confere a certos indivíduos uma maior probabilidade de sobrevivência ou de deixar mais descendentes, essa frequência, esse alelo vai espalhar na população simplesmente porque essa pessoa está deixando mais descendentes. Se essa característica fosse puramente do ambiente, não fosse algo herdável, então não haveria seleção natural, porque aquele indivíduo não ia passar a característica para frente, mesmo que ele copulasse e tivesse 200 milhões de filhos com todas as fêmeas da população. Então não há tautologia nenhuma. E eu nem sei de onde você tirou isso daí. Pois bem, antes de mais nada, ele vai entender, não sei se vocês vão entender, o meio atua no máximo sobre o homem, não sobre o genótipo, mas sobre o fenótipo, tá certo? Ou seja, não atua sobre os genes, né? Mas eles falam em mutações. Pois bem, todas as mutações vistas laboratorialmente, delas, 99% degeneraram o animal, tá certo? Todas as mutações. Para que haja mutação, é preciso que haja mutação na complexa molécula do DNA, certo? Preciso que haja ali, né? Então você tem três possibilidades. Ou a degeneração que se dá em 99% dos casos. Em 1%, a mutação é neutra. Porque uma degeneração não é suprida pelo gene alelo, ou seja, do outro progenitor, certo? O que faz com que 1% seja neutro. E as chamadas mutações favoráveis não são verdadeiras mutações. São genes que estão ali em potência que surgem quando algo faz necessário que eles surjam, tá certo? Não é uma mutação, já está ali. É parte da espécie. Sim, você está correto. O ambiente não vai afetar diretamente o genótipo, a não ser em casos extremos, como, por exemplo, sei lá, a altíssima radiação ultravioleta do Sol pode gerar uma mutação nas células somáticas e gerar, sei lá, um câncer de pele, correto? Então a questão do ambiente é meramente influenciar quais mutações que serão ou não benéficas para aquele tipo de organismo, naquele tipo de ambiente. Por exemplo, uma população de camundongo, que é habitante, sei lá, de um ambiente de tundra que tem bastante neve no inverno, uma mutação de albinismo, que o senhor sabe que ocorre até em humanos, poderia ser adaptativa para aquele camundongo, porque o ajudaria a camuflar naquele ambiente. Então, assumindo que a mutação de albinismo ela é herdável, talvez os indivíduos albinos vão sobreviver mais do que os indivíduos que não são albinos, porque os outros são predados com maior frequência, e os albinos terão mais filhos e logo, depois de algumas gerações, o gene de albinismo ele vai aumentar na população, talvez até substituindo por completo o gene normal, o que não necessariamente seja o caso. Pode ver aí um balanço, sei lá, 70% albino, 70% não albino. Enquanto que uma mesma população de camundongos, originalmente marronzinhos, uma mutação de albinismo, caso o habitat dele seja uma floresta, vai fazer o efeito exatamente contrário. Indivíduos brancos em um background marrom e verde vai ficar bastante conspícuo. Então ele vai ser provavelmente mais predado. Então a mutação albina, nesse caso, ela vai ser eliminada da população através da maior frequência de morte desses indivíduos que têm essa mutação. Em relação a mutações benéficas ou não, primeiro que, nesse caso, o albinismo pode ser considerado uma mutação ruim,
mas dependendo do ambiente, ele vai ou não ser benéfico para os indivíduos. E de fato, sim, a maioria das mutações elas são péssimas. E o próprio DNA ele tem sistemas de correção de mutações, porque elas ocorrem com uma frequência enorme. Se não houvesse esse sistema, haveriam, sei lá, centenas de mutações por replicação, ou mesmo milhares, não vou lembrar agora. Mas, exatamente porque elas são extremamente frequentes, algumas delas, porque nós estamos falando de intervalos evolutivos de cerca de milhões de anos, milhares de gerações, é probabilisticamente aceitável que algumas dessas mutações elas serão benéficas. Ou que não sejam benéficas, mas no contexto ela vai dar algum tipo de vantagem. E não, você está errado. Algumas dos estudos laboratoriais conseguiram demonstrar seleção natural e evolução em poucas gerações, principalmente em espécies como Drosophila, animais com ciclo reprodutivo bastante rápido. O que implica, por exemplo, a distinção entre espécie e raça. Todos já sabem que o brilhante conto da carochinha de Darwin começou ao ver ele variações entre os tentilhões, tá certo? Entre os tentilhões nas Ilhas Galápagos. Então ele disse, eis uma evolução. Hoje alguns dizem é uma microevolução. Não é micro, nem macro, nem coisa nenhuma, é mudança racial. Na verdade, o trabalho dele começou estudando as raças de pombos e não os tentilhões em Galápagos, mas isso é o de menos. Sim, as variações dos tentilhões nas Ilhas Galápagos são uma microevolução, apesar de que esse termo micro e macroevolução na verdade, quem gosta disso são os próprios criacionistas ou os design inteligente. Para nós não existe essa besteira, é tudo o mesmo processo, é só uma questão temporal. Mas são pequenas mudanças que geraram subespécies distintas, porque uma população ancestral se separou em diferentes ilhas, as pressões ambientais nessas ilhas são distintas, selecionam bicos distintos, uma vez que, por exemplo, em uma ilha em que frutas são de difícil acesso, porque tem uma casca dura, indivíduos com bicos mais duros, mais fortes, vão sobreviver mais do que indivíduos com bicos mais fracos, enquanto que outras ilhas a mesma pressão poderia não existir, porque as frutas são macias. Os tentilhões das Ilhas Galápagos foram estudados extensivamente. Existem diversos artigos que mostram mudanças, mesmo em poucas gerações, dessas subespécies, demonstrando que a teoria ela é totalmente lógica. É a mesma coisa que há entre um chihuahua e um dog alemão, tá certo? Claro, um chihuahua e um dog alemão não podem cruzar por dificuldade anatômica, né? Como é que eles vão cruzar? Mas se houver inseminação artificial, nasce algo, tá certo? Você acabou de me facilitar a minha vida e deu um exemplo excelente. Com seleção artificial, que é exatamente o que nós fizemos para gerar as diferentes raças de cachorro, basicamente cruzamento seletivo. O cachorro tem uma característica que eu gosto, então eu começo a reproduzir indivíduos com aquelas características. É exatamente o que acontece na natureza. Com a única diferença que aqui o processo é acelerado, porque nós estamos fazendo isso em poucas gerações e cruzando e forçando as mudanças para uma direção que nós queremos. Enquanto que na natureza não existe essa teleologia e os processos naturais vão demorar muito mais tempo. Só que não existe nada sendo acrescentado à espécie no processo de seleção artificial, no processo de criadouros. É simplesmente selecionando. Então, como que o senhor descredita a teoria da evolução se com alguns milhares de anos apenas de domesticação de cão, nós conseguimos, através do lobo, gerar animais que distinguem de um lobo tão assustadoramente, de um pug até um dog alemão. Isso em poucas gerações. Como o senhor pode achar que a natureza não seria capaz de fazer alguma coisa similar? Você poderia dizer, é porque não existe uma mente trabalhando ali, igual no caso do humano. Mas como eu disse, os processos são o mesmo. Os seres humanos não tacaram um raio nuclear que fez o bicho mudar. Simplesmente cruzamento diferencial, que é exatamente o que acontece na natureza. E o senhor citou um exemplo excelente para a evolução. Você disse que os dois, eu não lembro, o Chihuahua e o Dog alemão não conseguiriam cruzar. Mas se você forçar o cruzamento, eles deixam descendentes férteis. Agora, imagine se uma população se você soltar uma população de Pug
de Chihuahua e de Dome Alemão de volta ao Cerrado brasileiro. Como que esses animais iam se reproduzir, Nogueira? Eles não iriam se reproduzir. Eles seriam efetivamente duas populações separadas. Um pesquisador que chegasse na savana, que não tivesse conhecimento de cachorro, não soubesse o que cachorro é, ele categorizaria aqueles dois animais como sendo animais de espécies distintas. O fato que eles deixam descendentes férteis não quer dizer nada se eles não conseguem se reproduzir, para começo de conversa. Espécies que acabaram de separar, como é o caso das raças de cães, que são divergências recentes, é óbvio que ainda não há uma separação fisiológica, ou quer que seja anatômica, tão distinta que inviabilize as duas espécies gerarem descendentes férteis. Mas se essas espécies continuarem, nesse caso, raças, continuarem separadas por muito tempo, acumulando diferenças, pode chegar a um ponto que eles não vão deixar descendentes férteis. Ou vão, mas eles nunca cruzam. Então não faz diferença. Efetivamente são espécies distintas. Você acabou de me dar um exemplo excelente de como que a evolução funciona, achando que é um exemplo contra a evolução. Para mim isso é fantástico. Naturalmente, há casos fronteiriços. Por exemplo, se cruza um tigre com um leão, sai o ligre. Vocês já viram esse animal? Já viram? É bonito, né? É bonito, mas é doente. Ele dura no máximo 2 gerações, depois se torna estéril. Certo? Vocês já viram o cruzamento de cavalo com zebra? É curiosíssimo. Metade cavalo, metade listrado. Curiosíssimo. Mas é doente. Alguns peixes cruzados, de espécies diferentes, nasceram, procriaram. Mas um deles nasceu com a boca do lado, em vez de na frente. Tá certo? São monstros criados, são animais débeis, tá? Ou completamente estéreis, que é o caso do burro, né? Não é o burro? O asno. É o cavalo com o burro, pronto. Então, esse é fortezinho e tal, mas é estéril, ele não sai daí. Então, veja, há certos limites, mas são limites fronteiriços, são fronteiras turvas, né? E veja, entre espécies muito próximas, né? O leão e o tigre são próximos, o cavalo e a zebra são próximos. Opa, mas como assim espécies mais próximas? Em qual contexto que não evolutivo espécie mais próxima faz sentido? Em qual categoria, em qual definição que você está se baseando nessa proximidade? A única proximidade aqui é exatamente o parentesco entre elas, ou seja, você está defendendo a teoria evolutiva sem nem perceber. Esses animais só conseguem deixar descendentes, sejam eles férteis ou não, porque eles são extremamente aparentados. Ainda há similaridade na questão gamética, em questões morfológicas que os permitem cruzar. Espécies que são distantes e que já acumularam mudanças demais, elas não vão deixar descendente nenhum. Vai precisar fazer um novo vídeo só para explicar o que você quis dizer com espécies próximas, entendeu? Porque você acabou usando um argumento evolutivo para tentar desvalidar a evolução. Mas eu estou argumentando ainda no âmbito do darwinismo. Porque a principal falácia darwinista é que ela é cartesiana. Ela é mecanicista. Bom, o resto do vídeo dele é mais a respeito de filosofia e problemas metafísicos em relação ao darwinismo. Eu não vou reproduzir tudo aqui, porque esse vídeo ficaria longo demais, já está muito longo. Mas eu concordo que há problemas filosóficos a respeito do darwinismo. E eu vou especificar o que eu penso a respeito desse assunto aqui e acabar com esse vídeo para não render demais. O principal problema não é específico da biologia ou do evolucionismo, é um problema do materialismo em si. O materialismo, até o presente momento, ou seja, o materialismo é a ideia de que tudo no universo é constituído de matéria, não há nada além da matéria, então as leis físicas seriam suficientes para explicar tudo. Enquanto que uma visão teleológica, uma visão teóloga, não compartilha dessa ideia, uma vez que você tem a ideia de alma, objetos que não são materiais. O problema do materialismo em relação à evolução é um problema que ainda se discute na filosofia desde a época
dos gregos a respeito da mente. Ficou conhecido como a dualidade cartesiana, que nós ainda não conseguimos explicar, a ciência não consegue explicar o que exatamente é a mente. Até o presente momento, nós não conseguimos reduzir a mente à matéria. E eu não acredito nem que a gente vá conseguir. E isso coloca um problema enorme para a teoria do materialista. E onde que isso entra no evolucionismo? Bom, de duas formas. Primeiro, como que a mente surgiu durante o processo evolutivo de humanos? Isso é uma pergunta extremamente complexa. E segundo, se o materialismo não consegue demonstrar, estiver falso, isso coloca a teoria evolutiva, que é uma teoria materialista, num sério problema. Porque se o materialismo está falso em relação à mente, pode significar que ele é falso em relação a todo o resto. Então a teoria evolutiva sofreria um baque. Então o Nogués poderia ter explorado esse aspecto, mas não o fez. Um outro problema meio chato para a questão evolutiva é explicar a própria razão. Porque sobre uma óptica evolutiva, um sistema, seja visual ou neurológico, que nos ajude a encontrar padrões repetitivos da natureza, poderia ser adaptativo desde que providenciasse algum tipo de vantagem aos indivíduos que são capazes de fazer essas abstrações do que os indivíduos que não conseguem. Porém, a partir disso daí, você pular para sistemas complexos de avaliação da realidade, como a própria ciência, que aparentemente, ou pelo menos acreditam, está contemplando a verdade diretamente, né, através da própria contemplação ou do próprio estudo científico, a teoria evolutiva ela tem um sério problema para explicar isso daí, porque no sentido evolutivo não há uma vantagem no curto prazo desse tipo de abstração. Você não pode imaginar que um chimpanzé, em um tipo de cognição avançadíssima, seria seletiva para esse tipo de coisa que está além das necessidades do indivíduo ali num ambiente, sei lá, de savana. E além disso, você não pode usar qualquer explicação evolutiva para confiar na acuidade da nossa razão. Porque ao fazer esse tipo de afirmação, você já está, a priori, confiando na acuidade da sua racionalidade para chegar a uma conclusão a respeito da racionalidade. Entendeu? Então se torna uma tautologia. Aí sim, uma tautologia. E também tem a questão da moralidade, que não é um problema exclusivo do darwinismo, é mais uma questão materialista, que o darwinismo não vai te ajudar em nada a encontrar uma questão de moralidade absoluta. Pelo contrário, ele vai te dizer que a moralidade ela tem bases biológicas, no sentido de que se todo mundo tivesse uma intenção, uma propensão a querer matar geral, a espécie provavelmente ia desaparecer em pouco tempo. Então, mecanismos que evitam esse tipo de comportamento e que beneficiam comportamentos altruístas são certamente possíveis e ocorrem na natureza e são não facilmente, mas são explicáveis evolutivamente. Mas uma questão objetiva de certo e errado, o darwinismo não vai te ajudar nisso. Pelo contrário, ele vai acabar te levando a um relativismo moral. Mas isso não é um problema exclusivo do darwinismo, sim um problema do materialismo. Além disso, ele poderia ter tratado das questões probabilísticas, tanto da origem da vida, que não tem a ver especificamente com evolução, mas é totalmente do interesse dos evolucionistas, e dos processos evolutivos. É um fato que o processo evolutivo ocorre, mas as probabilidades estatísticas para questões de mutação e variabilidade, elas são bastante baixas. Obviamente, os evolucionistas vão dizer que vão providenciar cálculos que dizem que não, que é bastante provável que aconteça, ou mesmo que raro, não é algo estatisticamente impossível. Enquanto que outros dirão que não, que a probabilidade está bastante contra a evolução. Alguns ateus, alguns filósofos ateus, inclusive, propõem que, na verdade, o materialismo está incorreto, mas eles não usam Deus como uma explicação substitutiva para esse problema. Eles, por exemplo, assumem que existe uma teleologia no universo, como se fosse uma teleologia aristotélica, em que há uma tendência no universo a certos fins. Poderia ser através de um criador ou alguma particularidade do universo que ele colocou na matéria ou em algo além da matéria que dá essa
essa finalidade, ou mesmo uma questão puramente natural em que existem certos fenômenos que eles são mais prováveis de acontecer do que outros. E a evolução teria sido ajudada por causa disso. Isso aí seria uma revolução completa na maneira de pensar materialista. E, obviamente, há uma relutância enorme de aceitar isso daí. E até com uma certa razão, porque são ideias que têm que ser debatidas. Mas eu acredito que o Nogués sequer consideraria essa uma hipótese válida, porque ele desacredita a evolução completamente. Ele acha que as espécies são estáticas. Então eu preferiria que ele descreditasse o materialismo, aceitasse que as evidências para a evolução são amplas e tentasse conciliar as duas coisas. Bom, talvez Deus criou o universo e a evolução é o processo pelo qual Deus criou as espécies, ou ele talvez colocou alguma particularidade no universo que permite que vidas complexas evoluam, não através de puros fenômenos físicos, como nós conhecemos, mas talvez por algo além da física que ainda não foi descrito. Então eu acho que teria sido uma posição mais honesta do que a atual que ele está defendendo, que para mim demonstra uma certa ignorância dos detalhes do evolucionismo. Então é basicamente isso que eu tinha a dizer. Obviamente o vídeo dele é mais longo e contempla outras coisas, mas eu acho que eu não quero fazer um vídeo de 50 minutos. Eu acho que vocês podem ir ao vídeo dele, assistir o que foi dito. Se quiserem voltar aqui e acrescentar algo que eu não comentei ou que seria relevante, eu posso responder nos comentários, mas eu acho que ficaria muito cansativo discutir ponto a ponto. Então um abraço para todos.